teve algum furo, algum cara que matou alguém e depois fez muita cagada, assim. Pô, A gente pensa, porra, faz direito esse homicídio. cara, tem um caso relativamente recente. Esse caso é de 2019. Tava lá, né, 22 e pouco, chega pra gente um pedido de assessoramento do delegado de polícia ali na zona sul de São Paulo. Acho que era Capão Redondo ou Jardim Ângela, naquela região ali, de que um caminhão de lixo, um dos lixeiros do caminhão de lixo tinha encontrado 2 sacos dentro do caminhão dele, que ele tinha ouvido. Ele estava ali, tava o motorista ali, tinha o motorista e o outro rapaz. O outro rapaz foi correr a rua para trazer os sacos de lixo. O motorista ouviu um barulho assim de 2 coisas muito pesadas sendo jogadas na caçamba. E ele sabia que o parceiro dele tava lá pra frente da rua, que não tinha sido ele. Então ele desceu do carro e pensou assim, putz, alguém jogou um cachorro no caminhão de lixo. Que acontece, né? Às vezes Acontece? eu nunca vi, né? Mas Caralho. eu sei que acontece, assim, as pessoas, tem gente que não tem recurso para enterrar o cachorro, porque a gente não pode. Aham. Se você tem um animalzinho e ele morre, você não pode enterrar ele no seu quintal, né? Isso aí é um crime contra o meio É ambiente. mesmo? Quando eu É, era criança, eu enterrei no quintal. quando eu era pequeno, eu enterrei um ratinho, eu tinha um hamsterzinho. Meu salsichinha morreu, eu enterrei ele no quintal da. Então, mas o certo é você chamar o centro de zoonoses, ou você levar o cadáverzinho ali Aham. para eles darem geralmente vai ser cremado, né? Aham. Não tem um pet cemetery, né? Que nem Aham. a música dos Ramones, né? Mas o O cara achou que era um cachorro. cara achou que era um cachorro. Aí quando sorte que ele tava de luva. Porque quando ele abriu o saco, já viu uma mão com as unhas pintadas. Caralho. Aí ele, puta que pariu, é uma mulher. Aí na hora ele já parou o caminhão, já chamou o parceiro dele. Os dois já na hora ligaram pra PM, a polícia militar foi lá, preservou o local. A autoridade da área ali foi lá, viu que, né, pô, de fato, né, um homicídio, não tem suspeita nenhuma, ninguém sabe de nada. DHPP. Fomos pro local de crime. Chegando lá, ele tinha tirado só um dos sacos do caminhão, um ainda estava lá no meio. Uhum. Então, chegamos lá, a primeira coisa que se faz quando chega no local de crime é a fotografação. Fotografação é importantíssima, porque tem que fotografar o local do jeito que ele tá. A lei exige certas fotos, né? Você precisa tirar uma foto da vítima do jeito que ela está e, se possível, dos ferimentos. Essas fotos são obrigatórias. Uhum. Mas, assim, se tira foto de tudo. Então, você... Mas nesse caso, que não era o local de crime, porque provavelmente ele matou em outro lugar, né? Então, nós vamos chegar lá. Isso Tá. que é o legal. Boa. Boa. Então, eu fui pro local de crime, né? E como eu te falei, né? O local de crime é do perito. Então, e o fotógrafo junto, né? Mas quem, via de regra, vai botar a mão em tudo é o perito. Então, né? Já abri o primeiro saco. O primeiro saco tava com a parte superior do corpo da mulher. Então, né, tirei o corpo lá de... Não, primeiro eu fotografo tudo, coletei. A gente usa um negócio que chama swab, que é um cotonete compridão, cotonete com uma haste mais comprida. Do PCR, aquele. Exatamente, aquele lá que enfiam no seu cérebro quase, né? Eu tive que fazer também, é horrível, né, cara? É exatamente aquilo lá chama swab. Primeiro eu fiz uma coleta, esse saco ele tava... O lixeiro ele rasgou. Uhum. Ele não mexeu no nó. Foi até bom. Hum. Então eu coletei material daquele nó. Por quê? Em busca de DNA, de Sim. material genético. Porque a gente deixa... as pessoas... não é uma coisa muito difundida e tal. Quem procura, encontra. Quem pesquisa, sabe. Quem me segue também sabe que eu já falei sobre isso. É o DNA de contato, DNA touch. São as células epiteliais descamativas que a gente vai deixando em tudo que a gente encosta. Naturalmente, todo mundo tá fazendo isso agora. Desse microfone aqui deve ter, né, material genético de muita gente. No microfone aqui mesmo, a minha saliva, Uhum. tá? Eu tô deixando material genético aqui. Então, eu primeiro, né, fiz uma coleta desse material dos nós, porque o cara que deu o nó, ele fez força ali. Então, assim, ele fez uma fricção legal, até para carregar o saco. Uhum. Né? Os sacos, né? Porque eram 2. Então coletei desse nó, aí eu tirei a parte superior lá do
do saco plástico. É um caso diferente, né? Não é todo dia que isso acontece. Porque o que aconteceu foi o seguinte, ela foi cortada ao meio, foi colocada em 2 sacos de lixo e foi jogada no caminhão de lixo. Não é todo dia que uma pessoa é cortada ao meio e jogada no caminhão de lixo. Então, assim, eu já percebi assim, pô, peraí, vai ter muita coisa aqui que eu tenho que observar e que eu tenho que coletar e que eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. A gente estava chegando no local, eu até falei pro fotógrafo, que é o Adílio, que é um fotógrafo que trabalha lá na equipe também. Ele falou assim, Adílio, capricha, hoje é o All-Star Game, sabe? Hoje vamos ficar lá o tempo que for preciso, vamos, fotografa tudo que vai, não economiza foto, porque né, hoje é foto digital, né? Então assim, coletei, né? Uma outra coisa que era importante ali era assim, aí eu tirei a outra metade, né? O outro saco que estava no caminhão, só que eu precisava, por mais que eu tava bem nítido que era a mesma pessoa, você precisa Provar que é provar mesmo. científica. Então, assim, você coleta uma amostra de sangue daquela pessoa com suave também. Aí, no caso, ela tá cortada ao meio, então é bem fácil ter acesso ao sangue dela, né? Ah, tem que botar no meio do corpo dela ali. Que Tinha. loucura. Apesar dela estar cortada ao meio, ela não tava ensanguentada, assim. Ela sangrou em outro lugar. Então, assim, isso já é um. Então, tipo, ela não sangrou aqui. Ela não foi morta na frente do caminhão. E ela não foi colocada no saco logo depois que ela foi morta. Não tinha muito sangue. Pô, imagina. E era uma mulher, assim, de uma era gordinha, sabe? Então, assim, você imagina, pô, você corta aquela pessoa no meio, gordura, órgãos internos, sangue pra caramba. Você cortou uma pessoa ao meio, você cortou um monte de artérias ao meio. Muito sangue. Então já dava, opa, não foi aqui, né? É meio óbvio falar isso, né? É óbvio que não foi ali. Mas, assim, dá pra ver com um olhar técnico que não foi aqui, tá? Então já era uma coisa. Coletei, né, das 2 metades, coletei também do outro saco de lixo. Os papiloscopistas, depois que eu terminei, eles pegaram aqueles sacos de lixo no lacre, né, para garantir a cadeia de custódia, né, para garantir, para aquela prova não poder ser invalidada depois, para ninguém dizer, ah, não, mas ela não foi bem manuseada, então está contaminada. Colocaram o DNA do meu cliente, a gente coloca num lacre. Mas como é que bota no lacre metade de um corpo inteiro? Não, o corpo não. O saco de lixo. Ah, o saco, tira o corpo. O corpo a gente coloca, Entendi. depois que que a gente termina a perícia, a gente coloca naqueles sacos de cadáver. Aqueles sacos cinza, né? Que é bem comum, que é meio padrão mundial, né? O saco de lixo vocês botam num lugar pra não perder a validade daquela prova ali. O saco de lixo, depois que eu coletei o material, os papiloscopistas coletaram aquele saco de lixo, lacraram e levaram de volta a base para fazer um tipo de revelação de impressão digital que se usa o Super Bonder. Você sabia disso? Que Não. a gente usa um jeito de revelar uma impressão digital, dependendo da superfície, usando o cianocrilato, que é o Super Bonder. Mas como que funciona? Tem uma capela de vidro, né? Dependendo do tipo de prova que você vai usar, é uma capela de um tamanho determinado, tipo um aquário, assim, com um furinho e uma plataformazinha de acrílico lá dentro. Você coloca o que você quer, o objeto que você acha que tem uma impressão digital interessante, e você pinga umas gotinhas do cianocrilato, né, do Super Bonder, e você aquece essa superfície, essa plaquinha, através desse buraquinho que eu falei. Você tem um objeto lá que eu esqueci o nome, que é tipo uma tochinha. Você acende aquilo, ele vai começar a produzir um vapor, tem que ser dentro de uma capela, porque aquilo é altamente tóxico, né? E gruda, né? Gruda em você, vai no olho e tudo. Então, assim, por isso tem que ser dentro dessa capelinha, bonitinho, vedado, né? Pra aquilo não escapar. Você aquece esse cianocrilato e ele vai aderindo ao saco, a toda a peça, né? No caso. E naquela região onde tem impressão digital, ele adere ali. E você consegue ver a impressão digital com maior nitidez. Depois você joga o pó, né, de impressão digital, passa esqueci agora o nome, o pincel. Pincelzinho aquele. Passa o pincelzinho lá
E aí aquela impressão digital tá revelada. Foi usado nesse caso aí? Foi usado nesse caso. Eu só não tenho certeza se foi levantada alguma impressão digital. Uhum. Mas dos nós, eu consegui pegar um perfil genético. Então, assim, depois que foi pro laboratório, depois que voltou, bateu com o resto da história, né? Então, beleza. Fizemos esse local de crime, levamos tudo que tinha que levar pra nossa base, depois deu mais um... Teve um outro caso, que agora eu não me lembro qual que foi, fui pra casa. 8 horas da manhã, acabou meu plantão, né? Comecei às 8 da manhã de um dia, 8 horas da manhã do outro dia. Nesse dia eu consegui sair no horário. Fui pra casa. Eu fiquei meio intrigado com esse caso, porque dava pra ver que os cortes na barriga dela tinham sido feitas com alguma coisa muito afiada. Então não foi uma faca de serra, sabe? Dava pra ver que eram cortes bem retos e secos. Então, assim, dava pra ver que a pessoa cortava. Eram cortes retos que dava pra ver onde começava, onde terminava, aí já começava outro, outro, até dar a volta completa no abdômen da vítima. E provavelmente usou algum outro tipo de instrumento, aí sim de serra, pra cortar a coluna dela. Porque tem uma hora que chega no osso, né? Então, quando chegou ali na parte da coluna, o autor ia precisar de algum instrumento com serra. Beleza, isso era o que a gente sabia. Muita gente em volta, óbvio, né? Moradores e tal, ninguém sabia quem era a vítima, e a vítima era muito característica. Ela usava... Se você visse, você ia lembrar, sabe? Era uma pessoa assim, eu falei, né? Era bem corpulenta, assim, e usava aqueles aplique de trança branca. Então, assim, era uma pessoa que tinha o cabelo e um monte de trança branca. Não, é bem característico. Sim. Chama atenção. Chama atenção. Ninguém conhecia. Lá na hora, ninguém conhecia. Beleza. Voltamos para a base, fizemos o outro caso, o delegado fez o boletim de ocorrência, o histórico, instaurou o inquérito, foi para a equipe daquela área. Isso às 8 horas da manhã, quando acabou o plantão, né? Ele entregou o inquérito, acabou o plantão. Na manhã mesmo daquele dia, a equipe que cuidava daquela área voltou lá. Aí já não era o local de crime, então assim, as pessoas já estavam, né, nas rotinas dela. Aí foram lá com as fotos e foram perguntando, conhece essa mulher? Conhece essa mulher? Até que chegou numa outra mulher que falou assim, essa mulher aqui, eu conheço ela, eu converso com ela, ela não é aqui de São Paulo, ela acho que era do estado do Rio de Janeiro, e ela namora fulano que mora na casa ali, tipo a 10 metros do lugar onde estava o caminhão. Então você vê, o cara já não pensou muito, ele jogou a vítima dele a 10 metros da casa dele. É óbvio que assim, ele esperava que aquele caminhão fosse embora e só descobrissem aquilo lá no lixão, lá, sei lá. Ele pensou que ia triturar também, né? Ele pensou que ia triturar. Ele achou que estava resolvido. Então, aí, beleza. Então, a investigação em 10 horas depois do local de crime já sabia aonde era a casa do suspeito. Foram lá na casa do suspeito, tá lá o cara. Levaram o cara, eles me disseram que ele já assumiu logo de cara, já confessou logo de cara. Falou, realmente, fui eu. A gente... a história é a pior, cara. Ele fala assim, a gente tava bebendo, cheirando cocaína, e aí eu acendi um baseado, e aí ela não gostou do cheiro. Caralho. Ela fala, não, eu não gosto. Caralho. Aí o cara ficou puto com isso. Ficou puto com isso, né? Já tava, né, aceleradão, né, da cocaína. Esganou ela, né? Aquilo que o Homer faz com o Bart no desenho, aquilo chama esganadura, né? As pessoas falam que estrangulou. Não, aquilo é esganadura, né? Tem os tipos de asfixia. A esganadura é quando você asfixia a pessoa com as suas mãos. Depois que chegou no cara, beleza, chegou no cara. Só que a lei ela diz que todo crime que deixar vestígios, a perícia é indispensável mesmo havendo a confissão. Então não bastava ele confessar. Beleza, aonde você matou a sua namorada? Aqui em casa.
Aí ele mostrou a casa, já tinha limpado tudo. Então, como que a gente faz pra comprovar que foi ali que ele matou? Porque não basta ele falar. Uhum. Você precisa ter a parte técnica. Porque ele dizer que ele matou é aquela coisa que a gente estava falando, é a parte subjetiva. É a memória dele. Beleza, foi ele. Ele confessou. Né, bate tudo o que ele tá falando, só que a gente precisa comprovar. Mas também pode ser porque ele tá sendo pressionado a confessar? Por que existe essa regra? É por causa de casos como esse? É que exatamente, com o tempo muito, né, foi debatido sobre isso. Pô, mas o cara confessou sobre tortura, né? Vários casos, aquele documentário lá, o Making a Murderer, Sim. Uhum. que o sobrinho lá foi totalmente, ele tinha um problema, né, um pouco tinha um problema mental, ele foi meio que induzido a confessar. Aham. É uma confissão. Sim. Mas assim, a gente precisa comprovar aquilo tecnicamente. Não só pelo fato dele por poder ter acontecido algum tipo de terem induzido ele a confessar ou alguém a confessar, mas também porque tem gente que é maluca mesmo, tem gente que fala que prefere ficar preso do que ficar na rua, e o cara confessa o que não fez, pode acontecer. Então por isso a gente precisa de algo a mais. Acontece isso do cara Acontece. confessar só pra ir preso? Acontece. Recentemente, em outro estado, eu não lembro aonde, eu vi no Instagram, que um cara foi preso um cara que era pago era um criminoso lá que estava em regime semiaberto, que é aquele que você sai durante o dia para trabalhar e tem que dormir no presídio. Uhum. O cara pagava uns R$ 50 pro outro cidadão para ir dormir no lugar dele. Tem gente que, meu, tem gente que tem certas pessoas que é mais seguro o cara tá dentro da cadeia do que ele tá na rua. Uhum. Tem muitos inimigos. Uhum. Lá dentro da cadeia ele, sei lá, que coisa que a gente vê em filme, assim. Tá com a galera dele. Tá com a galera dele ali, faz amizade ali, paga pra alguém cuidar dele. Pode acontecer. Então, assim, só a confissão não basta. Aí vocês entraram em ação de novo De novo. pra conseguir provar. Então, eu tava no meu período, né, de descanso, né, só que aí o escrivão me ligou, umas 6 horas da tarde do dia seguinte. O local de crime foi às 23 horas do dia anterior, fui pra casa, eu nem dormi, porque eu fui atrás do legista pra ver isso daí, o que ele achava, se ele concordava comigo que tinha sido uma faca, tipo aquelas de açougueiro, para aquele corte ser tão preciso e uma faca extremamente afiada. Consegui falar com o legista, eu fiquei meio que com aquilo nem não dormi. O escrivão me ligou umas 18 horas e falou assim: ó, Ricardo, a gente estamos com o suspeito aqui. Vai precisar fazer luminol na casa dele. Quem vai fazer? Aí na hora eu já liguei pro meu chefe e falei assim: ó, chefe, é o André. Na época era o André. Falei assim: ó, eu vou fazer. Eu faço questão de fazer. Eu quero fazer. Eu quero fechar esse caso. Eu quero fazer tudo. Eu comecei ali e eu podia não fazer. Né? Eu tava no meu horário de descanso, mas eu falei: não, eu quero fazer. Eu quero fechar esse caso. Aí foi inclusive a Thelma, era a fotógrafa naquele dia. Quem tava no plantão era um outro perito, um outro colega nosso. Ele foi junto, né? Fomos nós três pro local de crime junto. A equipe de investigação e o suspeito. Porque ele estava colaborando. Ele falou que ele ia mostrar onde ele tinha largado, onde largou a faca, onde largou a serra. Aí ele falou que ele usou uma serra de carpinteiro, para cortar a coluna. Ele estava colaborando, então assim, quando o cara tá colaborando, é interessante que você leve, porque podia ser uma casa muito grande. E aí, o que a gente tinha que fazer naquela casa? Ele limpou a casa. Então, o que a gente precisava fazer? Primeiro, a gente usa um produto que chama luminol, né? Que é um reagente, ele reage com o ferro que a gente tem no sangue, que tem na hemoglobina. Ferro. Só que esse ferro tem em várias outras coisas. Tem no microfone, tem no feijão, tem em um monte de outras coisas. Tem lá a substância ferro, né? A substância química ferro. Então, o que o luminol faz? Ele brilha quando ele entra em contato com o ferro. Então, assim, ele é um indicativo que pode ser que ali haja sangue. Ele é muito bonito de ver. Não sei se você já viu, assim. É um brilho azul, assim, tipo essa luz que a gente tem aqui Parece no um estúdio. neon, assim, né? É lindo, assim. É bonito de ver, é um negócio que impressiona.
Mas impressiona e às vezes até confunde um pouco quem não tem essa consciência. Peraí, ele não quer dizer que é sangue. Quer dizer que tem alguma coisa com ferro ali. Inclusive o ferro. Né? Coisas o metal, né? Mesmo o ferro. Então, a gente, né, aplicou luminol na casa. Então, no banheiro, dava pra ver que tinha uma mancha de alguma coisa que tinha sido limpada. Então, assim, com o luminol você consegue ver o que a gente chama de morfologia daquele vestígio. Achamos a faca tinha sido mais ou menos limpa também. Aí depois, olhando com né, um negócio de aumento que a gente tem lá na nossa base, deu para ver que tinha um pouquinho de sangue na base, onde a lâmina se fixa no cabo. Então, assim, nesse caso, eu coletei material da lâmina, coletei essa gotícula de sangue e coletei também material do cabo, porque tem aquela coisa do DNA de contato. Então, a pessoa que usou aquela faca provavelmente deixou seu material naquele cabo também. A mesma coisa na serra. A serra também foi lavada, mas foi bem porcamente lavada. E é mais difícil lavar uma serra, né? Que tem todas cada, né? Entradinha. A esponja que eu diga, né? A esponja, quando lava aquela faca, fica toda cagada sempre. Então tinha sangue ali. Coletei do cabo da serra. Ele tinha jogado num saco, ele tinha deixado num saco de lixo, ele não tinha jogado fora ainda. Ele forrou o banheiro com um lençol. Então, esse lençol tinha sangue ainda. Tinha a roupa dela, toda a roupa dela tava lá. Um vestido que provavelmente... Porque ela foi encontrada com aquelas cuecas, tipo cueca feminina, boxer, sabe? Mas feminina mesmo, aquelas que são... lycra. Então, assim, dava pra ver que provavelmente era em um top. Então, ela... Dá pra gente dizer que ela tava usando aquele vestido na hora do homicídio. Então, por algum motivo, ele tirou o vestido antes de cortar lá no meio. Então, aquele vestido tava cheio de sangue. Uma camiseta do tamanho que ele usava com sangue também. Tudo isso foi recolhido, tudo isso eu levei de volta lá pro DHPP. De todas essas peças foi coletado um material depois que tudo isso voltou, que voltou do DNA, né, do laboratório de DNA, a gente chegou aos resultados que a mesma pessoa que deu os nós era a mesma pessoa que manuseou a faca, que era a mesma pessoa que manuseou a serra, e aquele sangue que tinha na serra, que tinha na faca, que tinha no vestido, que tinha na camiseta e que tinha no local de crime, era da mesma pessoa do sexo masculino. Esse cara, ele foi preso no dia mesmo ali, depois com a confissão dele você consegue a prisão preventiva. Mas você não necessariamente você não vai necessariamente conseguir sustentar uma condenação só com uma confissão, depende. Se tivesse filmagem, só a confissão é complicado. Você condenar alguém só com uma confissão. Você precisa de algumas outras coisas. Nesse caso, a gente precisou de todas essas provas técnicas. Então, depois que o DNA voltou, eu fiz os meus laudos, né? No caso, foram 2 laudos, porque era um laudo do local de crime e um laudo da casa onde aconteceu o crime, a 10 metros do local onde o corpo foi encontrado. Pra você ver como o negócio foi meio jegue. Esse cara, pra você ver. E aí ele concordou em dar um material genético, bateu. Ele tá preso. Não sei se já transitou. Ele foi condenado, não sei se... Ainda não deve ter transitado em julgado. Transitado em julgado é quando chega naquela fase que não cabe mais nenhum recurso. Então, com tudo isso daí, ficou provado que foi esse cara que matou a mulher mesmo. Esse eu considero que é o caso... um dos casos assim, mais emblemáticos pra mim, porque foi um caso que eu vi do começo até o fim. Fechou, assim. Não tem brecha pra nada ali. E um caso estranho também, né? Do cara ter feito o jeito que ele resolveu aquele problema. Foi tudo estranho pra caralho.